Sábado para os irmãos, e a Jo fez um resumo bem resumido em 3 minutos. Ela falou o início e o fim da vida de Elias. Mas é interessante que nós vamos abordar a lição. A lição é uma recapitulação. Nós estudamos a semana toda. Aqueles que não têm lição, não estão estudando a lição, procure o departamento da Escola Sabatina, que nós vamos orientá-los a acessar os sites e também vamos fornecer xerox da lição, tá ok? O pastor essa semana, quem esteve aqui, levanta a mão, a semana de oração. Bastante pessoas. O pastor forneceu assinaturas da lição da Escola Sabatina, maravilhoso, né? Nós não vamos fornecer a lição, não, mas vamos fornecer orientações para você acessar a Escola Sabatina, ok? E também vou fornecer um livrinho para os visitantes. Todos os visitantes que estiverem aqui, um livro relacionado aqui com o descanso e a cura. Depois, no final do culto, me procure os visitantes, tá ok? E vamos começar a lição, recapitulando a lição. Interessante aqui, vamos abrir primeiramente em Salmos 27, verso 1, que é o verso áureo da lição. Todos aí com as Bíblias abertas em Salmos 27, verso 1. Alguém com uma voz bem forte, leia para a gente. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Quem me recearei? Olha, Salmo de Davi. Isso aqui está aspado, né? Porque é uma parte do contexto todo, né, da lição aqui, que nos fortalecendo, né? O Senhor é a luz e a salvação, né? Quem eu terei nele, né? E a fortaleza da nossa vida, quem temeremos? Então ele nos reforça aqui a nossa vida, que nós temos um ajudador celestial para nos fortalecer. Interessante que a lição da semana toda ela fala sobre livres para descansar, e a lição do trimestre fala descanso em Cristo. Interessante que nós temos aqui na lição toda 2 grandes histórias, uma relatada em Marcos capítulo 2 e a outra em 1 Reis 18 e 19, né? É a cura do paralítico de Cafarnaum e o outro é a fuga do profeta Elias. Essas 2 histórias vão fortalecer a nossa vida na semana. Vamos tentar resumir, eu estou olhando o relógio lá, para não fazermos o resumo antes de 30 minutos, ok? E vamos dar a oportunidade de participação dos irmãos. Nós temos aqui na lição toda, falando aqui na cura do paralítico de Cafarnaum. Interessante, Cafarnaum era uma cidade estratégica, e era uma cidade onde morava Pedro, segundo o historiador Dr. Rodrigo Silva. Ele é arqueólogo, ele fala que há grandes evidências, 99,9%, que Pedro morava ali. A cidade natal em Bethsaida, ele foi para Cafarnaum, e ali ele emprestava a sua residência para nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo estava sempre ali. E todo o ministério, a maior parte, 90% do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, foi desenrolado ali no Mar da Galileia, naquela região ali de Cafarnaum. Interessante que Cafarnaum era uma cidade assim, de um eixo ali, interessante, vocês vão ver ali tinha uma coleta de impostos para se pagar para os romanos, ali tinha também uma zona portuária, uma zona de pesca. Por quê? De 12 apóstolos de Jesus, 7 eram pescadores, pessoas simples que viviam da pesca, e Pedro era um empreendedor da pesca, era um homem da pesca. Então estavam ali a maioria do pessoal, e Jesus foi passar uma temporada ali e fixou residência em Cafarnaum. Interessante aqui que eu trouxe alguns dados aqui de Cafarnaum, que Cafarnaum era o eixo entre ali que ligava o Egito, a Síria e o Líbano. Então tudo que era feito ali se espalhava pelo mundo antigo.
Então, provavelmente, mais de 90% das pessoas foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo naquela região há 2000 anos atrás. Maravilhoso, né? E ali foi executado diversos milagres de Cristo. Temos alguns que eu trouxe para os irmãos ali em Cafarnaum. O servo do centurião. Centurião é aquele homem que pediu para o servo e Jesus achou uma grande fé nele. Esse centurião tinha construído a sinagoga dos judeus. Interessante, né? E Jesus estava sempre ali, todos estavam pregando na sinagoga dos judeus. Está relatado em Lucas, capítulo 7, verso 5. Vocês vão ver ali quem construiu a sinagoga dos judeus foi um centurião pagão. Interessante, né? E interessante que os milagres que se desenrolavam ali, como a sogra de Pedro, aquela febre que ela teve, o exorcismo do indivíduo ali no pôr do sol, a cura do paralítico que nós estamos relatando e a cura do filho do oficial. Então muitos milagres foram desenrolados naquela região ali de Cafarnaum, para que vocês possam localizar aqui a parte geográfica de Cafarnaum. Interessante, né? E interessante também aqui é nós localizarmos aqui a palavra de Deus aqui, a lição. A lição é cultura, gente. Cultura espiritual, nos fortalece, né? Nos previne do Alzheimer, porque se você ficar 10 minutos lendo a lição, né? Você ativa aqui a sensibilidade, né? Dos nervos, né? Cerebrais, e você vai ficar sempre ativo, né? E mostra aqui na lição 30 grandes milagres foram executados ali naquela jornada de Jesus. E eu pesquisei mais ainda que nós temos 35 grandes milagres executados nos sinóticos, nos evangelhos de Jesus praticados ali. Jesus fez muitos milagres, muitos que não foram contados, mas foram catalogados 35 grandes milagres ali naquela região ali. Interessante também que nós vamos ver aqui, livres para descansar. A introdução, essa introdução aqui mostra que Jesus, ele simplesmente tocava numa pessoa e ela ficava curada. Jesus falava uma palavra e a pessoa ficava curada. Jesus despedia o indivíduo e ele estava curado. Jesus curou mulheres, homens, crianças, judeus, gentios, ricos, pobres. Jesus distribuiu a graça da misericórdia dele e ele atuou mais como médico missionário do que como pregador. Interessante isso, né? Essa é a introdução. Vamos passar aqui para domingo para dar oportunidade para as pessoas que estudaram a lição e vamos fazer um resumo aqui. Nossa, aqui está difícil aqui, mas vamos tentar nos adequar aqui. Domingo. Vamos ver aqui. Descanso de cura no domingo. A pergunta número 1, o que aconteceu no episódio relatado em Marcos, capítulo 2, verso 1 a 4? Assinale a alternativa correta. Quem respondeu? Vamos lá, eu vou fazer a pergunta, vocês dizem sim ou não. Jesus expulsou o leproso da casa para evitar a contaminação, sim ou não? Não. Não, todo mundo estudando a lição, tá vendo? Levaram um paralítico a Jesus por um buraco no telhado, sim ou não? Sim. Oh, que relato maravilhoso, né? A história do paralítico de Cafarnaum, né? Tem algumas características essa história aqui. E essas características aqui mostram a incapacidade daquele indivíduo de procurar Jesus. Ele era incapaz, não era? Ele era um paralítico. E ele foi levado a Jesus por quantas pessoas? Todo mundo estudando a lição, né? Maravilhoso, né? E ele foi levado, e Jesus fala um verbo ali peculiar. Vamos analisar, né? Leis. Jesus, quando fala leis, ele fala no plural. Jesus honrou os 4 amigos que levaram o paralítico para ser curado. A fé dos 4. Então, quando a gente atua numa intercessão, numa intermediação, a gente leva alguém para Jesus, Jesus se agrada da nossa fé. Interessante, né? Podia ser que ele tivesse um pouco de fé, que ele deixou ser levado, mas aqueles 4 foram honrados por Jesus no texto. Leia o texto em casa, medite, que é maravilhoso, né? Então ele tinha capacidade. A nossa função aqui como igreja, como cidadão, como indivíduo, como pessoas cristãs, é sempre encaminhar alguém que tem problema para quem? Para quem pode resolver. E quem pode resolver é Jesus.
E nós somos o quê? Nós somos enviados de Jesus para levar essas pessoas para amenizar o sofrimento, né? Então vemos aqui que Jesus, ele realmente honrou aquelas pessoas. E na segunda-feira, no domingo aí, vamos dar oportunidade aqui para alguma participação. Vamos fazer aqui democraticamente. Quem quer falar agora só sobre o domingo? Deixa que segunda-feira eu vou abrir para dar a introdução e dou também a oportunidade. Domingo, descanso que cura. Alguém quer participar aqui? José. Uma coisa que me chamou a atenção é que quando a pessoa está doente, ele precisa descansar e às vezes até se abster de alimento. Por quê? Para fortalecer o sistema imunológico. Então, Deus já nos fez com a capacidade de a gente realmente curar a doença, mas ao mesmo tempo também aprender uma coisa: ter qualidade de vida. Isso é muito importante. Muito bom. Às vezes a pessoa pode ficar doente, depois Deus cura e a pessoa volta ao mesmo erro. Então fica aqui a lição. Muito obrigado, grande missionário, nosso reportor aposentado. Muito obrigado pela participação. Segunda-feira, tratando a raiz de todos os problemas. Tratando a raiz. Qual foi a primeira coisa que Cristo fez ao paralítico? Só a resposta. Filho, teus pecados estão o quê? Oséias, pode falar, Oséias. Jesus perdoou os seus pecados. Agora, por quê? Quando a pessoa está doente, muitas pessoas doentes, eles só vão ser curados quando tiver um tratamento espiritual para eles, né? Porque, vamos dizer, a consciência, a vida em pecado traz doença. Olha, interessante, muito boa a participação aqui, está dentro aqui da mensagem, muito bacana, hein? Fala aqui o emocional, o mental, o espiritual. Jesus atuou ali na parte invisível, né? Só ele poderia atuar, né? E depois ele fez o quê? Ele curou a pessoa externamente, que era mais fácil, né? Curar externamente do que internamente. Jesus partiu do difícil para o fácil, fez o interno e depois o externo. E ele fala: os teus pecados estão perdoados. Tem pessoas que ficam se autoflagelando, cometeram coisas passadas e não se perdoam. Se perdoe, gente, porque Jesus perdoou e Jesus está perdoando e Jesus perdoa, para que nós tenhamos liberdade. Jô, pode falar. É interessante esse relato porque ele mostra muito a visão humana dos problemas, né? Todo mundo que estava ali, logicamente, foi uma cena que impactou, porque não tinha passagem pelo chão e os amigos, né, foram ali e deram um jeito. Realmente estava com muita vontade de que ele não fosse curado. Eu acredito que o curado ali, o pensamento de cura ali era apenas físico das pessoas que estavam presentes, mas Jesus demonstrou que a sua doença mais grave era espiritual. E até eu fiquei pensando sobre isso, porque Jesus curou espiritualmente primeiro, perdoou os seus pecados. Por quê? Porque ele poderia até continuar paralítico se Jesus não quisesse curar, mas ele já era uma pessoa feliz porque ele estava curado fisicamente. Hoje, muitas vezes, nós pedimos a cura física e nós não temos. Agora, Jesus cura espiritualmente e muitas vezes não cura fisicamente, porque fisicamente todos seremos curados um dia, né? Então, isso daí é muito bom para a gente refletir sobre o que é mais importante, né? Que o espiritual é mais importante que o físico sempre. Vamos pedir a opinião aqui da doutora Marlia, nossa psicóloga. Ela vai nos dar uma participação especial. Às vezes a nossa visão mesmo é que as questões espirituais não são consideradas como doenças, e são. E a causa da doença do paralítico era a frustração por causa dos pecados, a consciência pesada
por causa dos pecados, essas questões emocionais, elas nos adoecem, e elas são doenças. E quando Jesus cura a questão espiritual do paralítico, ele está curando também a questão emocional do paralítico. A parte física não era lá importante para ele queria ter paz. Às vezes nós queremos continuar do jeito que estamos, se a gente tiver paz, se pudermos deitar e dormir, se vermos nossa família tranquila, né? Cada um no seu lar, no seu canto, nós temos paz. E não é só porque Deus sabe, na verdade nós sabemos também qual é a nossa primeira necessidade. A gente fica analisando, preciso do dinheiro, eu preciso de uma casa, eu preciso de um trabalho. E na verdade nós sabemos que a nossa prioridade nem sempre é a questão física ou a questão material. Tem algo mais profundo atrás. Muito lindo, muito boa participação da especialista na área. Deveria estar aqui, mas nós somos democráticos, né? Aí distribui e a gente recebe essas informações maravilhosas. Muito obrigado, tá? E vamos pular para terça-feira e vamos dar oportunidade, tá? Eu faço a pergunta, dou a oportunidade e depois faço aqui o comentário, tá? Elias viu o fogo de Deus descendo do céu em resposta à sua oração. A chuva caiu por 3 anos e depois que Elias fugiu diante da ameaça de Jezabel. Por que ele fugiu? Depois que aconteceu esses milagres todos na vida dele. A pergunta 4, somente a resposta, para a gente fazer o comentário. Pode falar, irmão. Na realidade, Elias tinha enfrentado os falsos profetas, 800. Então ele ficou com medo, temeu a Jezabel, ele não poderia temer, infelizmente aconteceu isso. Boa participação. Está dentro da terça-feira aqui. Aqui fala que essa fuga de Elias, né, após grande vitória que ele teve, né, no Monte Carmelo, ele ficou com medo, né? Ele enfrentou ali mais de 800, né, profetas de Baal e enfrentou também o rei mau, né, perverso, Acabe, né? E agora ele recebeu um recadinho de uma ímpia, de uma mulher insignificante. Jezabel falou: olha, eu vou te matar. E ele ficou apavorado e ele realmente fugiu e pediu a morte, né? E nós temos estudado aqui na lição depressão pós-traumático. Eu trabalhei, terminei minha carreira, 36 anos de serviço, terminei minha carreira no hospital psiquiátrico, trabalhando ali no quartel. Meu chefe aqui, o nosso Major Lima aqui, meu chefe, nós vimos isso muito de perto com o Major. E depressão pós-traumática. Eu estou estudando agora a medicina, né? Cada vez mais evoluindo, né? As depressões pós-êxito. Caramba, rapaz! Eu fiquei impressionado, né? Pós-êxito. A pessoa, quando ele tem um êxito muito forte, emoções positivas, né? Muito forte na vida, pode afetar o sistema endócrino da pessoa e ela pode ficar desequilibrada, né? Os nervos transmissores aqui da caixinha, né? Do cérebro, pode dar o que? Um pânico, né? E ele pode vir a ter problemas emocionais. Vamos achar aqui, né? Fraturas emocionais. Vamos achar, fratura, né? E ele pode ter uma doença emocional. Essa doença emocional não é doença espiritual, não, gente. Isso aí é coisa do passado, coisa das pessoas que rotulavam coisas erradas, né? Pensamentos errados, né? E esse problema tem que ser tratado. Quando você fratura uma perna, você procura um especialista em osso. Quem é esse especialista que você procura? É um ortopedista. E quando você fratura emocional, eu vou raspar esse fratura emocional, né? Você procura um especialista. Quem é o especialista? Um psicólogo, um psiquiatra, um pessoal da área, né? E realmente Elias fugiu. E hoje as pessoas também estão fugindo, não estão? Pessoas estão fugindo aí para tudo quanto é canto. Fugindo aí para as bebidas, né? Fugindo aí para o adultério, né? Não está bem em casa, vamos procurar lá fora. Fugindo para o excesso de chocolate também, que é perigoso. Fugindo para a geladeira na madrugada, acordando de madrugada, não é bom, isso aí não é um princípio legal. Fugindo para as séries de TV, perigoso a beça, tá? Tome cuidado, né? Vamos controlar isso aí. Pare de fugir, gente. A lição fala: pare de correr.
busque o tratamento adequado. Se você não tiver condição, nós que somos amigos das pessoas que estão com problema, vamos ajudá-los a procurar o tratamento adequado. Eu tenho muitas histórias para contar, não dá para contar histórias pessoais maravilhosas, mas o tempo é curto. Uma só, pequenininha, 1 minutinho só. Um subchefe meu chefe era o Major Lima, no departamento de psiquiatria, e o subchefe meu, um cara com pós-graduação, um cara cheio de título, veio de um hospital federal, já concursado, com 2 matrículas, e veio trabalhar no exército com a gente e teve uma fratura emocional. Ele separou da esposa e ele começou a ter problemas seríssimos e queria se matar. E eu levei ele para minha casa, ele dormiu alguns dias na minha casa, e tinha um pregador aqui, o Coronel Hélio, ele é do quadro de Estado-Maior das Forças Armadas, ele foi cedido no MESC, e antes ele estava aqui pregando, uma semana pregando no departamento de família, e eu trouxe esse amigo aqui, o amigo assistiu às pregações, ficou maravilhado, e eu conversei com esse major, o major falou assim, encaminha ele para um psiquiatra. Eu encaminhei esse amigo para um psiquiatra, o psiquiatra tratou dele em 2 meses, hoje ele está feliz da vida, com um novo casamento no Rio de Janeiro, está no 35º ano, lá no hospital, no HTO, no Rio de Janeiro, é chefe lá no departamento, e é um grande amigo meu, não é adventista não, mas é um grande amigo dos meus filhos, da minha família, e louvado seja o nosso Deus, ele foi curado. E é isso que nós temos que fazer, essa intermediação. Vamos falar, pessoal, vamos pular para quarta-feira, tá? Para a gente tentar passar antes dos 30 minutos, vamos dar oportunidade para quem estudou, depois vamos comentar e dar oportunidade aqui para a plateia. Elias afirmou que ele não era melhor do que seus pais. Do que ele estava falando? Somente a resposta de quarta-feira, pergunta número 5. Ele disse que ele era covarde, não tinha nenhum mérito, e ele decepcionou muitas pessoas com a sua fuga. Cara, isso é maravilhoso. Resposta certa. Puxa, estou recorrendo aqui aos universitários. Muito bacana, né? Está em 1 Reis 19, verso 4, a sua resposta. Resposta certa. Ele falou tudo isso. Ele estava cansado. E interessante, no seu momento de glória, nós aqui na quarta-feira, né? No ápice da vida espiritual. Lá no ápice da vida espiritual, ele pediu fogo do céu, depois pede chuva, 3 anos, né? Sem chover. Choveu em seguida. E, infelizmente, houve um contraste. Depois que ele recebeu aquela ameaça, ele fugiu. Mesmo nós, homens, né, falam que a gente é do sexo forte, né? Mesmo nós, homens, nós não somos super-homens. E vocês, mulheres, também não são super-mulheres. Aí eu aprendi na lição aqui que nós somos sabe o que super? Super dependente de Deus. Amém, irmãos? Quando nós descobrimos essa força que nós temos interior, essa força de ser super dependente, nós vamos solucionar a maior parte dos problemas. Bacana? Bonito? Quarta-feira, alguém tem uma participação especial para quarta-feira? Só quarta-feira, não vai falar quinta não, que quinta eu falo. Quarta-feira. Eu vou fazer minha participação, falando para o irmão Lubiano. Quarta-feira. Elias, em todos os trabalhos que ele fez, que ele obedecia à voz de Deus, ele era persistente na oração. Nós temos o caso lá de orar bastante, né? Orar muito lá no monte, e até ver uma nuvem pequena, e que o servo dele disse que era do tamanho de uma mão de um homem, né? Aí ele acreditou, falou, bom, agora nós vamos ter chuva, e mandou avisar o rei que se preparasse para a chuva, né? Enquanto Elias estava com Deus, ele tinha sucesso. Ele fez o trabalho de Deus mesmo, ele pregou com entusiasmo, e as pessoas creram nele, né? Mas nós vemos que aquela fase passando, ele começou a olhar para ele, né?
para ele, né? Como que ele ia enfrentar as ameaças de Jezabel, como ele ia sair daquela ameaça, aí já viu, né? E outra coisa, todas as pessoas que eu conheci que teve problemas psiquiátricos, de depressão, eles não estavam pensando em Deus, estavam nele, às vezes uma perca, uma separação, não sei lá, uma coisa lá, mas ele está pensando nele, né? E nós não somos nada, nós temos a nossa força ligada a Deus. Amém. Muito obrigado. Interessante aqui, Tiagão, com a palavra, Tiagão. Bom dia. Eu meio que desconcordo com o que você falou ali. E assim, um dos cursos que eu fiz esse ano, né, desculpa mais se eu falo uma coisa diferente, mas a pessoa exemplificando melhor a parte da depressão, é que a cada problema, como se tem essas linhas ali na frente, a cada problema que você passa, você coloca uma linha nas costas. E a depressão é o excesso de pressão, como se a pessoa não aguentasse mais carregar um fardo de lenha, né? Isso não quer dizer que a pessoa se separou de Deus, mas é igual uma gota de água que faz derramar o balde, né? Que faz cair água pelo balde. Isso não quer dizer que a pessoa se separou de Deus. Mas qual foi a resposta para ele, de Deus para ele? Deus mandou que ele fosse andando até onde ele deveria ir. Por quê? Nós sabemos que na atividade física são liberados diversos hormônios, né? E quando a gente acumula o cortisol, que é o hormônio responsável, né? Um dos hormônios responsáveis pela depressão, somente o hormônio do prazer, né? Que vai ajudar a eliminar esse hormônio do cortisol. Então, a depressão em si não quer dizer que igual muita gente escuta na igreja, que as pessoas se separam de Deus, ela está com depressão porque não tem Deus. Não, às vezes a pessoa está passando por N problemas, que é igual um iceberg, você só vê a ponta, você não vê o que a pessoa está passando dentro de casa, dentro do trabalho, né? Obrigado, Tiagão. Professor Tiago aqui, participação muito boa. Aqui, vamos extrair um textozinho, segundo parágrafo, no início do terceiro parágrafo de quarta-feira. No entanto, a depressão consegue nos sugar para um sombrio redemoinho de aversão a nós mesmos. Resumo, né? Profundo, né? Leia e medite só o resumo todo da lição que está aqui. Lição maravilhosa. Mostra aqui, olha, o profeta Elias estava exausto, física, emocionalmente e espiritualmente. Ele queria morrer. Deus proveu 3 coisas. Tiagão falou ali com toda a sabedoria, né? Ele está na área de educação física, né? O alimento, né? O alimento, o descanso e a caminhada. 3 coisas maravilosas. Quem não está praticando isso, pratique caminhada. 1 hora por dia aí, tire de noite ou de manhã, de tarde, a hora que você quiser aí, para caminhar. Deus proveu os descansos necessários, foi o alimento, o descanso físico e a caminhada. Depois ele percorreu 40 dias, né, ali, e Deus fez uma revelação. Depois disso, que ele estava restaurado, fez uma revelação. Agora eu vou testar se os irmãos estão estudando a lição mesmo, hein? Todo mundo aí, hein? E Deus fez a revelação em 4 itens. Primeiro que ele falou assim, quando revelou ele, passou-se um vento forte diante dele. Deus estava naquele vento ou não? Não, né? Certa a resposta. Depois de um terremoto imenso, e Deus estava naquele terremoto diante dele? Sim ou não? Não também. E Deus passa ali um fogo diante dele, né? E ele ficou amedrontado, achou que, será que Deus estava ou não diante daquele fogo? Não também, né? E no final, passa-se uma brisa suave, tranquila. Deus estava ou não naquela brisa suave e tranquila? Estava ali naquela brisa suave e tranquila. Os sintomas da depressão, o Tiago falou ali, a doutora também falou sobre depressão. Um dos sintomas que ele estava deprimido. E
o sintoma da depressão. Tem outro sintoma também oculto da depressão. Sabe qual é? Sabe? É o sintoma manifestado no pessimismo. Interessante, né? Às vezes a gente pensa que só a gente, se a gente não estiver aqui, se eu não passar a lição, não vai ter ninguém competente para passar. Se eu não fizer isso, ninguém. Se eu não for lá abrir a igreja, ninguém vai abrir. Se eu não estiver lá para pregar, ninguém prega. Se eu não estiver na igreja, a igreja vai fechar. Mentira, gente. Deus suscita até as pedras para tomar conta do nosso lugar. Deus sempre tem um substituto, mas Deus quer trabalhar conosco. E ele teve essa síndrome do pessimismo. É uma síndrome da depressão, sabia? Só eu, Senhor, fiquei diante de ti. Só eu. Não tinha mais ninguém. Eu vou testar vocês. Quantos milhares de pessoas não dobraram o joelho a Baal? 7.000. 7.000 pessoas não dobraram. Você, Elias, não está sozinho, não. 7.000. Aí ele dá uma missão para Elias. Você tem uma missão, uma tripla missão. Antes de terminar a sua missão, você vai ter uma tripla missão. Você falhou, mas eu sou contigo, eu estou contigo. E a Jo já terminou, falou o final da história, que ele foi do reino do Rio para o céu, né? Deus, ele honrou esse profeta maravilhoso. Mas a missão dele, ele ungiu Azael. Quem era Azael? Rei da Síria. Síria, né? Rei da Síria. E depois ele ungiu Jeú. Quem era Jeú? Rei de quem? De Israel. Depois ele falou assim: passa lá, passa a sua mãe, o seu casado, passa a sua vida para quem? Para que profeta? Terminou a missão dele. Brilhante, né? Com todas as falhas, né? Aqui mostra, Deus mostra que não só trata os sintomas da nossa vida, Ele quer restaurar a nossa vida completamente, nos dando o quê? A salvação em Cristo Jesus. Esse é o objetivo da mensagem cristocêntrica para essa manhã de sábado. Em nome de Jesus, amém.